Oi, pessoal do segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. E a gente tá aqui na nossa aula hoje para falar sobre conclusão. Eu vou falar algumas coisas para vocês de conclusão e depois eu vou mostrar um modelinho de conclusão naquele mesmo esquema da nossa última aula, tá? Mas antes eu preciso falar para vocês sobre o que é uma conclusão. Existem dois tipos de conclusão, tá? Uma conclusão que vocês vão fazer nos vestibulares em geral, o UFSC, a CAF, o DESC, FUVEST, URGS, o UEM, o UEL, PUC, qualquer vestibular. E existe uma outra conclusão que vocês vão fazer para o Enem. Então, hoje eu não vou falar dessa conclusão do Enem, eu vou falar na nossa aula da próxima semana. Por quê? Porque eu preciso de bastante tempo para explicar somente essa conclusão. Ela é muito detalhada, ela é muito específica e é muito importante que a gente saiba exatamente cada parte dela, tá? Mas hoje eu quero falar num geral de conclusão para vocês. A conclusão, gente, ela nos vestibulares, ela vai ter aí de 3 a 5 linhas, então ela é bem curtinha. E a conclusão no Enem, ela vai ter aí mais ou menos umas 10 linhas, então é bastante coisa. Eu sei que muitos de vocês estão habituados a fazer uma conclusão longa de 10 linhas como no Enem, mas agora a gente também precisa se preparar para os outros vestibulares, tá? Então, quer dizer que essa conclusão de 10 linhas, ela vai se transformar numa conclusão de 5 linhas, 4 ou 3, se for preciso, se vocês não conseguirem fazer um pouquinho maior, tá? Mas a questão é, o que eu faço numa conclusão tão curta? Eis a questão. Gente, a conclusão de 5 linhas, ela é uma conclusão que a gente costuma chamar de conclusão analítica. O que é uma conclusão analítica? A conclusão analítica, ela é aquela que apenas analisa tudo que foi falado, que apenas faz um resumo de tudo que foi falado, mas não tem o objetivo de dar soluções. Então, na conclusão analítica, a gente não dá solução. Talvez agora vocês estejam se perguntando assim, tá, mas então quer dizer que eu não posso dar soluções ou que eu não preciso? Essas duas perguntas são muito interessantes, porque na verdade vocês não podem, tá? Então para você que é viciado em solucionar os problemas que os temas aparecem ali, né, que os temas sugerem, não dê soluções numa conclusão de um vestibular que não seja o Enem. Por quê? Porque os corretores, a banca não te pediu isso. Quando a gente vai fazer a prova do Enem, na redação, eles dizem, né, e apresente intervenções que respeitem os direitos humanos, com propostas de intervenção. Ou seja, eles não pedem isso nos outros vestibulares, e é por isso que não é para fazer. Embora pareça um ato muito bacana de proatividade, os corretores não gostam quando a gente decide fazer uma coisa, quando eles nem pediram por isso. Então não façam. Agora, para aqueles que estão muito habituados a fazer conclusão Enem, devem estar pensando assim, meu Deus, então como eu faço uma conclusão que não seja com soluções? Existem algumas maneiras, gente. Então, vocês vão fazer basicamente 2 frases, tá? Ou seja, uma coisa é certa, sempre que chegar na conclusão, vocês obrigatoriamente têm que usar um conectivo para mostrar que é a conclusão. Como assim? Colocar, por exemplo, um portanto para começar essa conclusão. Colocar, de repente, um por conseguinte, dessa forma, desse modo, dessa maneira. Conclui-se que são expressões que mostram que você está terminando as suas ideias, que você está terminando a sua reflexão sobre o assunto. É muito importante ter esse conectivo, porque o corretor ele espera por esse conectivo. Ele quer que esse conectivo esteja lá. Tá bom? Então, para começar essa conclusão, você sempre tem que começar com um conectivo conclusivo, tipo, tchau, corretor, tô terminando as minhas ideias, tá bom? Depois disso, você vai ter 2 frases, como eu falei. A primeira frase, gente, ela é uma primeira frase onde vocês vão resumir tudo o que vocês falaram. Então, vocês vão reforçar o tema que foi discutido nessa redação e resumir o que vocês falaram no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, é um resumão que vocês vão ter até 5 linhas para fazer isso, essas 2 frases. Esse resumão, gente, só tomem um cuidado para vocês não ficarem repetindo muito as palavras que vocês usaram ao longo do texto. De repente, assim, correu o risco de usar a mesma palavra para o tema. Usar, de repente, as mesmas palavras que você usou ao longo do seu desenvolvimento. Então, como que a gente evita que vocês façam essa repetição? Usando sinônimos. Tá? Sinônimos.com.br vai bombar na hora dessa conclusão.
Quanto mais vocês treinarem usando sinônimos, menos lá no dia do vestibular, lá no dia da prova, vocês vão precisar. Porque isso vocês vão começar a bater o olho e já vai dar o clique de que vocês têm vocabulário, de que vocês têm aí um monte de palavras diferentes para usar para substituir aquela que você já usou muitas vezes, tá? Então a primeira frase da conclusão, ela é um resumo de tudo que já foi falado. É como se vocês pegassem aquela frase lá da introdução que a gente tem conversado, que vocês apresentam o tema, a tese 1 e a tese 2, que serão discutidas nos desenvolvimentos. Então, você vai pegar a segunda frase da sua introdução, onde você apresenta tema e teses, e vai colocar na primeira frase da conclusão. Gente, não é copiar, é fazer uma frase semelhante, é fazer uma frase que fale das mesmas coisas. Tema, tese 1 e tese 2. Então, na hora de fazer essa frase da conclusão, sobe lá para a introdução, olha as palavras que você usou e coloca sinônimo no lugar delas. Faz uma paráfrase, copia com outras palavras. Entenderam? E o que vem na segunda frase dessa conclusão? Gente, coloca mais um conectivo. Então, por exemplo, logo, assim, tá? Coloca um conectivo ou dessa forma, se você não usou no começo da conclusão, ou desse modo, dessa maneira. Coloca esse conectivo no iniciozinho dessa frase e faz uma frase reflexiva, uma frase impactante, uma frase emocionante. Esse é o problema de muita gente. Não consigo fazer frase emocionante, não dá. Eu fico olhando para além e não me vem a ideia e nenhuma frase é legal, e daí o que eu faço? Gente, essa frase emocionante, essa frase impactante, normalmente a gente demora um monte para fazer e quando faz ainda acha que ficou brega, que ficou mal. É normal isso acontecer, tá? Não se preocupem. Agora tem um esqueminha para ela sempre dar certo. Lembra que na introdução eu falei para vocês começarem com alguma informação? Um livro, um filme, história, música. Então, nessa última frase da conclusão, vocês podem relembrar essa informação lá da introdução. Por exemplo, vamos supor que você usou um livro do Machado de Assis na sua introdução. E aí você usou Memórias Póstumas de Brás Cubas e A Procura Desenfreada pela Medicina, pelos Remédios. E aí você pode terminar assim, ó. Desse modo, é preciso que mais personagens como Brás Cubas apareçam na realidade para que haja um avanço nos fármacos brasileiros. Uma viagem. Ou seja, desse modo é preciso o quê? Faça um desejo, mostre que você quer que a situação se resolva. Por que você quer que a situação se resolva se não é uma solução? É porque é só um desejo seu. É, na verdade, assim, um suspiro daquilo que você gostaria, que você almeja. Então, por que você vai poder pedir para aquilo se resolver? Porque o tema de redação, ele é sempre um problema, gente. A gente não faz redação sobre coisas que não são um problema no Brasil. Então, a prostituição, a violência doméstica, a depressão, o analfabetismo, a fome, esses são problemas que viram tema de redação, tá bom? Então é isso, gente. Essa frase ela é impactante. Dessa maneira, espera-se que aconteça tal coisa. Desse modo, é preciso que ocorra isso, isso e isso. Então, é preciso que a sociedade consiga se respeitar exatamente como demonstrado no livro tal. Esse livro tal não pode ser um livro novo, porque a conclusão ela não pode ter informação nova. Esse tal livro que você está mencionando é, na verdade, um livro que você já tinha usado lá na sua introdução. Você já só está relembrando para o seu corretor. Então, no fim, olha o que vocês vão acabar fazendo. Vocês vão pegar a introdução e vão inverter, né, na conclusão. Lá na introdução é frase de referência de alguma informação, depois a frase de tema e teses, na conclusão é a frase de tema e teses e depois essa retomada da referência. Então você vai só inverter a introdução e, óbvio, vai usar outras palavras, não vai usar as mesmas palavras, não é uma cópia da introdução, é uma paráfrase, que é a famosa cópia em outras palavras, tá bom? Não pode informação nova na conclusão, então não adianta tu tá fazendo a conclusão e de repente lembrar de uma coisa muito legal que você não usou ao longo da redação, não pode. O que você vai fazer é basicamente o quê? Não coloca. Se você tá passando a limpo e lembrou da frase de alguém,
não coloca. Se essa frase ainda não apareceu no seu texto, não coloque, porque é uma informação nova e você vai perder pontos porque você não cumpriu com a estrutura de conclusão e você ainda vai perder pontos porque essa conclusão vai parecer um desenvolvimento, porque tem informação nova. Tá bom, gente? Então agora eu vou mostrar pra vocês uma introdução e como que a gente faz essa conclusão para os vestibulares olhando para essa introdução, tá bom? Então vem comigo. Então, gente, aqui essa redação é sobre a qualidade da água e eu vou ver a introdução e a conclusão dela com vocês. O trecho do poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, de Carlos Drummond de Andrade, parece externar que algo interfere na trajetória do eu lírico. Sob esse viés, tendo em vista o preocupante cenário quanto à qualidade de água no Brasil, pode-se citar a recorrente falta de saneamento básico e a poluição industrial como fatores com consequências que impedem a caminhada verde-amarela rumo ao desenvolvimento socioambiental. E agora a gente vai ver a conclusão baseada nessa introdução. Contudo, conclui-se que os agravantes da qualidade de água no Brasil possuem perigosas consequências e devem ser remanejadas pela ação governamental efetiva. É essa que resultaria na retirada da pedra no caminho do desenvolvimento socioambiental brasileiro. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que, na verdade, aqui o que a gente tem é basicamente um espelhamento da introdução, porque eu tenho lá a questão agravantes da qualidade da água na conclusão, e ali eu tenho a preocupante cenário quanto à qualidade da água, eu tenho as consequências perigosas e a necessidade de se resolver isso com uma ação, e lá na introdução, a recorrente falta de saneamento básico e as suas consequências. Então, o que vai acontecer na conclusão é basicamente a gente olhar para a introdução, trazer o tema com sinônimo, as teses com sinônimo e uma referência à informação, que aqui no caso é o poema do Drummond com a metáfora da pedra no meio do caminho. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre conclusão. A gente vai ter mais uma aula de conclusão, só que para falar só do Enem, tá bom? Ela tem um passo a passo um pouquinho mais trabalhoso, mas vai dar tudo certo. Então, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigada, beijo e até mais.